Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. O Gazeta Entrevista, você sabe, é também um oferecimento muito especial da M. Martin, a moda que veste a sua casa. Você já pensou? Quando você chegar no seu quarto, se deitar naqueles lençóis maravilhosos de algodão egípcio, edredons espetaculares com padronagens das mais modernas do mundo, a M. Martin é uma das empresas mais conhecidas e mais respeitadas do mundo. Empresa genuinamente brasileira, na cama, mesa e banho, na moda que veste a sua casa. A M. Martin, aqui no estado do Acre, fica ali no Via Verde Shopping. Dê uma passadinha lá e conheça toda essa coleção nova, coleção de final de ano. Você vai se apaixonar. M. Martin, no Via Verde Shopping, a moda que veste a sua casa, hein? Que beleza. Eu sou consumidor dos produtos M. Martin e que são ótimos no custo-benefício, viu? Excelente. Vou bater um papo com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, desembargador Roberto Barros, porque o relatório da Pesquisa Justiça em Números 2013 apontou o Tribunal de Justiça do Acre como um dos mais eficientes do Brasil. O desembargador nos fala dos métodos da virtualização dos processos que está em franco andamento em nosso Tribunal de Justiça, inclusive nas comarcas do interior. Nos fala também dos procedimentos administrativos importantes para que o Tribunal de Justiça seja também eficiente na gestão de suas comarcas, etc. Desembargador, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem? Tudo bem. Prazer imenso tê-lo aqui no nosso Gazeta Entrevista. Desembargador, como é que o senhor avalia essa pesquisa e os números do TJ Acre? Bem, essa pesquisa do Justiça em Números aponta que o tribunal, pelo terceiro ano consecutivo, conseguiu, no índice de produção comparado da Justiça brasileira, atingir o grau de 100%. A Justiça em Números é um indicador do tribunal, do CNJ, que avalia o tribunal como um todo. Ele analisa o orçamento, o número de servidores, o número de magistrados, a carga de trabalho dessas pessoas, a estrutura, o investimento em tecnologia, e a partir disso ele faz um diagnóstico do tribunal e avalia notadamente a produtividade e o tempo em que os processos são resolvidos pela instituição. Wesley Moraes, ontem, na reportagem do Gazeta e Manchete, apontou alguns desses procedimentos que têm gerado mais eficiência dentro do nosso Tribunal de Justiça. Põe no ar esse começo dessa reportagem, produção, por favor. Dados do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, apontam o Tribunal do Acre entre os mais eficientes do país. Junto com outros 4 estados, o TJAC conseguiu atingir 100% de eficiência no chamado Índice de Produtividade Comparada. Na região norte, apenas o Amapá obteve o mesmo resultado. Índice de Produtividade Comparada. Foi esse tema que me chamou a atenção na reportagem do Wesley. O que significa isso, desembargador? Significa o seguinte: o CNJ pega os tribunais de mesmo porte, em razão do número de processos e da população, né? E dentro desse porte, no caso do Tribunal do Acre, é um tribunal de pequeno porte, em razão da população pequena e do número de processos comparado com outros tribunais. Então ele avalia as condições de trabalho, servidores, magistrados, orçamento e compara os dados entre esses tribunais. E aí ele projeta, então, a partir disso, qual seria o índice satisfatório. E o Tribunal do Acre, dentro desses índices, atingiu 100%. O tempo de resolução de um processo, talvez um dos maiores gargalos da justiça brasileira, talvez não, é o maior gargalo, a morosidade para que um processo se inicie e se finalize. Como é que está esse tempo aqui no Acre? Bem, esse tempo no Acre, ele vem sendo administrado de forma muito responsável pela justiça acreana, e a gente está trabalhando para melhorar ainda mais. Nós temos a visão clara de quais são os pontos que merecem mais investimento institucional. Um deles, Alain, diz respeito, por exemplo, na questão das turmas recursais. Nós estamos colocando um membro a mais. Cada turma recursal tem 3 membros. Vamos colocar um membro a mais para fazer isso. A questão dos juízes leigos, nós aumentamos também o número de juízes leigos, né? E vamos contratar juízes de direito também para atuar no estado como um todo. Né? Quantos juízes, mais ou menos? Mais 11 juízes serão contratados, é a nossa perspectiva no começo de dezembro, então já estamos trabalhando para fazer essa contratação. Qual é, na sua opinião, ainda o grande desafio do Tribunal de Justiça para otimizar ainda mais o seu desempenho? Bom, o primeiro desafio do tribunal é concluir a virtualização. Como você sabe, seus telespectadores, o Tribunal de Justiça do Acre deve ser o primeiro tribunal do país a ter todos os seus processos digitalizados.
nós já concluímos o primeiro grau, né? Um trabalho feito a algumas gestões, desde a gestão da desembargadora Isaura, Pedro Ranzi, Adair Longini, nós demos continuidade. Então, finalizamos o primeiro grau. Todas as comarcas, de Manso Lima a Rio Branco, estão todas com processos virtuais. Acabamos de concluir turmas recursais e vamos iniciar e pretendemos concluir ainda esse ano o segundo grau. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Alan, diz respeito à contratação dos juízes mesmo, como eu já havia mencionado, e o prosseguimento da gestão, com a implantação do PCCR e outras práticas, outras boas práticas de gestão para bom desempenho da instituição. Em relação ao relatório, né, do CNJ, o Tribunal do Acre alcançou todas as metas do CNJ? Alcançou. Um era o IPC-JUS, que é esse que é o índice de produção comparada, ele atingiu 100%. O outro é o que eles chamam de taxa de congestionamento. O CNJ faz uma análise de que cada processo, a quantidade de processos que entra, ele espera que ele saia num determinado momento. E ele entende que esse patamar deve ficar em torno de 50%. O Acre ficou abaixo. Quanto mais baixo esse índice, melhor. O Acre atingiu 40% e nós estamos trabalhando com a perspectiva de reduzir para 35% esse ano. Sobre a Cidade da Justiça, quais as novidades? As novidades é que nós lançamos o edital para retomar o Fórum Criminal e estamos numa conversação com o Poder Executivo e também com o apoio da bancada federal do Acre para retomar a construção. Talvez construirmos mais um bloco, né, e para ter mais acesso à justiça. O TJ Acre pretende realizar em parceria com o Ministério Público, Defensoria Pública, novos mutirões para dar andamento aos processos, para tentar fazer a mediação, enfim. É também uma alternativa para o próximo ano? É uma alternativa. Esse ano nós devemos ter ainda um mutirão, que é o mutirão de conciliação. Para o próximo ano nós também deveremos ter outros mutirões, né? Fizemos um esse ano, em junho, né, que foi uma ação de comemoração de 50 anos do Poder Judiciário, e o ano que vem nós teremos outros mutirões. A nossa ideia é ter mutirões mais voltados em alguns temas, por exemplo, mutirões vinculados à matéria de DPVAT, bancários, algumas coisas em que a gente possa ter mais efetividade nos mutirões. É muito bom porque você especifica o tema e trabalha com foco naqueles temas. Desembargador, recentemente o Estado do Acre debateu como um todo, toda a sociedade acreana, os elevados índices de criminalidade. A justiça, ela é, talvez, quando eu falo de justiça, não só os juízes, os desembargadores, mas o sistema judiciário como um todo, desde a legislação em si, que é o nosso Código Penal, a Lei de Execuções Penais, o Código de Processo Penal, são fundamentais para que o país tenha, obviamente, uma resolutividade maior nos crimes, a punição seja exemplarmente cumprida nesse país. Como é que o senhor vê o debate sobre a reforma do Código Penal? O texto já está no Senado, tem relatoria do senador Pedro Tax. Recentemente conversei com especialistas no assunto sobre alguns temas que estão sendo debatidos na reforma do Código Penal, mas eu gostaria de ouvir do senhor. O senhor é mais da veia garantista ou o senhor defende a redução dos graus de recurso, a redução do regime aberto, mais punição, aumento das penas? O que o senhor defende? Bem, acho que o primeiro ponto, Alan, o garantismo nós temos que primar por ele. O direito de defesa do contraditório. Eu acho que isso não é um problema no Brasil. Acho que há realmente até um excesso de recursos, tanto na área penal como na área civil. Você veja que hoje é difícil uma Câmara Criminal, por exemplo, conseguir julgar uma apelação, porque ela julga quase que sempre habeas corpus. Então há um desvirtuamento do sistema recursal e do sistema processual que atrapalha muitas pessoas. Então, às vezes a pessoa tem uma apelação para julgar, mas o relator é obrigado a dar prioridade ao habeas corpus e ficam sempre entrando com habeas corpus. Então, isso são algumas coisas que precisam ser revistas. E no âmbito civil, da mesma forma. Quanto à questão da parte penal e da parte de execução penal também, eu creio que o problema legislativo nós poderemos fazer algumas correções, mas acho que o problema maior está na qualidade do cumprimento da execução das penas, principalmente em razão de progressões de regime. Você sabe muito bem que o Supremo entendeu que em crimes hediondos há progressão de regime, o Parlamento... Que foi um erro, na minha opinião, do Supremo. O Parlamento Nacional, após isso, fez uma alteração legislativa para aumentar o tempo para que houvesse essa progressão, mas
o que nós temos vivenciado no dia de hoje é uma reincidência de pessoas que estão cumprindo algumas sanções, inclusive no regime semiaberto. Então, eu acho que o foco nessa união que está sendo feita entre os poderes aqui no Acre é garantir, acima de tudo, que essas pessoas efetivamente estejam trabalhando e não reiterando na prática delituosa. Acho que é o ponto principal que nós temos que focar neste momento. Um dos juristas que eu entrevistei recentemente, ele diz o seguinte: Alan, uma das maiores lendas que existem, inclusive no arcabouço do pensamento jurídico brasileiro, é de que prisão foi feita para ressocializar. Ora, se a família não educou, se a escola não educou, se a sociedade não educou, não é o presídio que vai ressocializar. O que tem que ser feito é exatamente o que o senhor falou agora, é que esse cidadão tenha condições de ingressar no mercado de trabalho, seja absorvido, que o preconceito contra o ex-presidiário diminua e para que ele possa realmente ter uma vida com mais honra após o cumprimento da sua pena. E ele me diz o seguinte: Alan, eu não concordo, eu não admito essa tese de que prisão é para ressocializar. Ela é para o cidadão cumprir a pena, para ele pagar o seu erro diante da sociedade. O senhor concorda com esse ponto de vista? Concordo. Eu acho que isso depende muito do tipo do delito que for cometido e também em razão da própria personalidade da pessoa. Tem pessoas que eventualmente cometem um delito no momento de fúria ou em alguma circunstância, mas que está pronto para ter uma nova oportunidade. E já outras pessoas não. Outras pessoas, efetivamente, elas não buscam essa nova oportunidade, mas devem cumprir a lei e pagarem pelo aquele ato que cometeram. Nós estamos trabalhando muito bem nas penas alternativas, Alan, que são aquelas que são menor potencial ofensivo, que não há prisão, mas eu creio que o nosso gargalo principal é na execução penal mesmo, nas casos que dão prisão, principalmente em regime fechado, mas eu creio que hoje o regime semiaberto é o ponto mais difícil que a gente está encontrando para superar as dificuldades. Porque não existe casa de albergado, as instituições não funcionam como deveriam, enfim. E o sistema de controle é mais difícil de fazer, né? Porque Exatamente. a pessoa sai para trabalhar. E daí vem a questão das pulseiras eletrônicas, ou seja, o uso da monitoramento é muito difícil. É muito difícil. Mas vamos superar. Se Deus quiser. Gente, eu conversei aqui com o desembargador Roberto Barros, presidente do Tribunal de Justiça do Acre, que alcançou aí nos números de 2013 da pesquisa Justiça, o relatório, como um dos melhores tribunais do Brasil. Desembargador, obrigado pela tua vinda. Obrigado a você. Prazer imenso bater um papo contigo. Daqui a pouquinho, nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já!